Boa noite, bem? Certinho? Olha, contar para vocês que eu tô vindo da festa junina, que eu não fui, que eu não fiz, por causa de isolamento, né? Que com a festa junina isolado e com máscara, nem quentão dá para você beber, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, começando aí a semana com bom humor, hoje a gente tem como tema pequenos contratos e termos, tá? Diferentemente das outras lives que eu fiz semana passada e retrasada, eu não vou fazer duas lives. Eu não vou fazer uma live de 10 minutos e outra live depois de 1 hora, dando detalhes, etc e tal. Essa live realmente vai ter até 10 minutos para eu fazer um resumo para vocês a respeito de pequenos contratos e termos. Termos de compromisso, tá certo? Termo de acordo entre duas partes, coisas simples, coisa que você deve documentar e não documenta. E por que isso? Porque existe essa cultura realmente arraigada aqui no nosso povo. Não é só aqui não, na Espanha, Portugal, uma parte da Itália também funciona assim. Vamos dizer assim, que essa paixão latina faz com que a gente tenha a tendência a confiar na palavra do outro sem um documento escrito, entendeu? Então assim, não, pode confiar porque eu estou falando, é minha palavra, então eu vou cumprir e nada vai dar errado. Inclusive, usava-se muito termo, né, no começo do século XX, pelo pessoal que entregava cereal na zona de mercado, etc e tal, o fio do bigode, né, vamos fazer o negócio no fio do bigode. Até uma coisa meio machista, porque normalmente mulher não tem bigode, né, pessoal? Então hoje em dia não cabe mais muito essa expressão, porque o pessoal, é provável que tenha gente que ache isso meio, sei lá, antifeminino, né? Então o fio do bigode queria dizer na confiança. Você pode confiar em mim que não teria problema nenhum. Andineide, boa noite, bem-vinda. Então, não cabe mais isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de manter a educação, de manter, não, pode confiar, é meu amigo, sempre foi meu amigo, é meu parente, não precisa de contrato, o que é isso? Você está desconfiando de mim? Que absurdo, né? Então, gente, não é absurdo nenhum, o contrato foi feito exatamente para isso. O contrato foi feito para que as partes possam, naquele momento em que elas concordam em fazer alguma coisa juntas, pode ser de 2 para mais pessoas, né? Que elas registrem aquilo que se pretende fazer como objetivo. Existem contratos mais complexos e contratos menos complexos. Hoje eu quero falar com vocês, nesses nossos 10 minutos, de contratos menos complexos. Aquilo que você pode chamar de termo. Termo de compromisso, termo de acordo, termo entre as partes. Ele tem poucos itens, não é todo detalhado. Mas ele é importantíssimo quando você precisa, por exemplo, demonstrar algumas coisas que depois fica no disse que disse. Sabe como é que é? Não, mas você disse que ia fazer, você disse que não ia fazer, você disse que ia dar tal coisa, você disse que não ia pagar tanto, que ia pagar X, que ia pagar quando, e tudo isso fica no disse que disse. Por quê? Porque é o fio do bigode, que não existe mais, esse tipo de conceito não existe mais. Eu costumo dizer há muitos anos, desde que eu dou aula, 25 anos, que todo mundo é bom até o dia que não é. E a gente vê inclusive irmãos quebrando pau, desmanchando sociedade, pai e filho, os melhores amigos há 25 anos, os melhores amigos há 40 anos, quebrando o pau. Por quê? Não, eu confio, você confia, não tem problema. Para que papel? Para que papel? Papel existe porque ele tem um motivo para existir. Então o termo ele deve existir e deve conter o quê? Tudo bem, pessoal, pode ser uma forma mais resumida, pode ser realmente um resumo daquilo que vai ser feito, mas as duas partes, as partes que estão envolvidas devem assinar aquilo como um compromisso, é até um sinal de respeito de um para o outro. Às vezes a gente fecha um negócio, às vezes a gente compra alguma coisa de alguém, ou pede um serviço de alguém, que é um conhecido, etc e tal, fica sem graça de pedir para a pessoa assinar, parece uma desconfiança. Isso tem que acabar, porque depois, se der confusão, vai embora a amizade, o relacionamento, e não é só isso,
vai embora o negócio também. Alguém vai sair no prejuízo e o outro vai ser taxado de sem vergonha. Então, quer dizer, vale sempre a pena você documentar as coisas quando envolve valores, quando envolve obrigações. E para isso você não precisa de um contrato de 20 folhas, de 15 folhas. Às vezes um termo de compromisso tem uma folha, no máximo 2 folhas, com os itens necessários para que você possa cumprir suas obrigações ou sua obrigação e a outra parte também possa cumprir a dela. Então eu preparei aqui para vocês alguns itens que eu acho que é o mínimo que você tem que ter num contrato, que a gente pode chamar de mini contrato, ou pequenos contratos, não é? Que normalmente são chamados de termos de compromisso. Sem problema nenhum. Vai lá, qual é o nome do instrumento? Então esse é o primeiro item que eu quero mencionar para vocês. Todo instrumento, quando você fala um instrumento, ele pode ser público ou particular. Quando o instrumento é público, é um contrato público ou alguma declaração pública. Quando o instrumento é particular, ou é uma declaração ou um contrato entre particulares, tá bom? Então, o instrumento é isso, é um documento, normalmente um contrato. Então, nome do instrumento: contrato de prestação de serviço, contrato de compra e venda de alguma coisa, contrato, enfim, o nome do instrumento. Ou então, no nosso caso aqui, termo de compromisso. Pronto, tá ótimo. Termo de acordo, um acordo que as partes fizeram, tá bem? Então esse é o nome do instrumento. O que vem logo em seguida disso? Tem que vir o nome das partes, a qualificação das partes. O nome de quem está fazendo parte daquele negócio com a qualificação. João, o que é qualificação? Brasileiro, casado ou solteiro, regime de bem, endereço, cidade, estado e profissão, número do RG, número do CPF. Beleza? Tá ótimo assim. De cada parte, tá? Então tá lá a qualificação das partes. Depois o que vem? A obrigação de cada parte. O que cada parte deve fazer? Eu vou dar o exemplo de um contrato de empreitada. Você contrata alguém para fazer os armários da sua casa. Qual é a obrigação dele? Fazer os armários. Tá certo? Tanta metragem de armário no quarto 1, 2 e 3. Isso para ser um contrato fácil, rápido, um termo de compromisso. E a sua obrigação? Pagar o cara. Então cada um tem uma obrigação. Um é de fazer, de dar o armário, na verdade, tá certo? Pronto. Com ou sem material, você descreve, tá certo? E a sua obrigação é pagar. Então, as obrigações estão descritas. O que vem depois? O prazo. Prazo, até que ponto? Até quando o cara tem que entregar o que ele precisa entregar, o produto ou o serviço, e até quando você vai pagar. Se à vista, se não é forma de pagamento. Tem que estar lá no seu termo, tá certo? Além disso, seria legal colocar o quê? Algum anexo. Se for uma empreitada, como é que vai ficar, como é que estava o quarto antes, pode ser uma foto. E como é que o desenho, simplinho, de como vai ficar depois. Isso é um exemplo. Você pode anexar nesse contrato, grampear, propaganda do que você comprou, o print do site que você contratou o serviço, que serviço você quer. 1, 2 folhas com esses termos e um abraço. E você fecha o contrato com o quê? Escrevendo a mesma frase de sempre. O foro, o que é o foro? A cidade escolhida, né, para resolver qualquer problema é a cidade de São Paulo, Campinas, Recife, Fortaleza, Recife, Salvador, aonde o contrato tiver que ser executado. Beleza? Ok? E sempre com 2 testemunhas. O que você precisa de testemunha? O nome completo dela, o RG e a assinatura. Sempre 2 testemunhas, tá legal, pessoal? E isso é um termo. Te livra de um monte de problema, tá ok? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima. Vou ver se eu já faço umas lives essa semana também no mesmo clima, tá bom? Um beijo e um abraço.